Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Muito obrigado a você que já está nos assistindo agora ao vivo ou então que vai depois, né, acompanhar o nosso episódio. Chegando hoje ao episódio número 74. Muito obrigado à audiência, muito obrigado à parceria, a todo mundo que está junto com a gente por aqui, tá bom? Hoje vamos falar sobre um evento muito importante que é o BeiraCar 2024. Antes de apresentar os nossos convidados, mandar aquele recadinho especial, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. E para começar, agradecer alguns dos patrocinadores, começando pelos patrocinadores Master. Para você que está a fim de comprar, trocar ou fazer o financiamento do seu carro, procure aí a Montana Automóveis. Cara, a Montana tem tudo que você precisa. Você pode comprar carros, pode financiar em até você tem 2 anos de garantia e você pode fazer aquele financiamento especial. E procura o pessoal, tem um QR Code aqui na tela, procura o pessoal porque o pessoal está comprando o carro, tá? O estoque já está quase esgotando, então o pessoal precisa comprar carro para repor. Então clica aqui e fale com a galera da Montana Automóveis. Falar do Sanso Studio. Essa semana o pessoal pegou bala de coco, deu um trato nele sensacional, deixou o carro brilhando e, cara, é uma coisa impressionante. Você chega lá, o tratamento que eles fazem é como se o carro fosse deles, sabe? O carro sai cheiroso, não precisa nem passar perfume, viu? Você já sai de lá, o carro fica limpinho, higienizado, é muito bacana, tá? Sanso Studio, inclusive agora no mês de agosto, o Danilão vai estar por aqui, ele é a esposa dele, pra gente poder trocar uma ideia, falar também sobre esse novo, vamos dizer, jeito de deixar o seu carro mais limpo e mais cheiroso e com um detalhe especial, tá bom? Ó, não esqueça de clicar no QR Code e ter mais informações. Agradecer também a T-Flow, que é a marca que veste os artistas. T-Flow com nova loja agora no Iguatemi Rio Preto, tá? Lá no piso superior, tem a coleção Outono e Inverno assinada pelo Jesus Luz e tem muita promoção bacana, tem umas camisas xadrez que, ó, são sensacionais. E agora tem também aqui o nosso voucher, né? Você vai ter agora um cupom NOAR10, tá? NOAR10 com 10% de desconto nas compras pelo site. Não esqueça, tá? Você pode ir também no @useTflow ou @tflow.iguatemi.Rio Preto no Instagram. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Para você que vai fazer a sua festa junina, para você que vai fazer aí o seu evento, precisa de uma bebida de qualidade, o Fernandão tem tudo que você precisa, tá? Tem um novo site também, loja.fernandãobebidas.com.br. Lembrando que lá no Fernandão agora a loja totalmente reformada, tá lindona, sensacional. Pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar do Transforma Empreendedor. Cara, o Transforma vai acontecer no dia 14 de setembro. É o maior evento do empreendedorismo do interior de São Paulo e vale a pena você participar. Clica aqui no QR Code, você vai poder já comprar o seu ingresso, adquirir sua presença para você não perder, tá bom? Transforma Empreendedor, mais um evento que vai ter a cobertura também do No Ar com Hamilton Trevisan. Bom, hoje nós temos aqui esse casal maravilhoso, o Aparecido ainda não chegou, talvez chegue, talvez não, mas de qualquer forma agradecer muito ele também, que é o coordenador diocesano, tá? Da Renovação Carismática Católica aqui de Rio Preto. E, pô, seria muito bacana trocar uma ideia com ele aqui, é professor, tá na faculdade, tá dando aula, quem sabe dá tempo ainda dele chegar, se não, não tem problema, porque nós temos aqui esse casal maravilhoso que estão coordenando o BeiraCar 2024. É um evento gigantesco, com certeza todo mundo sabe que a comunidade católica se reúne e para você também que gosta, né, de louvar, de agradecer e principalmente, né, ter um dia inteiro dedicado com muita coisa bacana. Hoje temos aqui então o nosso querido Marquinhos, o Marcos Freitas e também a Aline Freitas. Sejam bem-vindos. Obrigada, Milton. A gente gostaria aí de agradecer o espaço, né, a oportunidade. É um prazer estar aqui com você. E aí, meu irmão? Obrigado
pela recepção, por tudo aí. Vai dar tudo certo. Cara, mais um Beracá chegando, Beracá 2024. A gente fica naquela ansiedade, 10 dias agora, né? Sem ser nesse domingo, já é no próximo. E como é que tá a expectativa? Como é que tá esse trabalho todo aí? Toda aquela correria danada, né? Chegando os dias, vai ficando ansioso. Como é que tá isso? É correria, ansiedade, não dorme direito, reunião atrás de reunião e começa a ter as incomodações, né, Hamilton? Sim. A incomodação, ela começa a acontecer porque você quer que aquilo aconteça, Exatamente. né, da melhor maneira possível. E às vezes a gente não consegue entender essa incomodação achando que as coisas vai dar tudo errado, entendeu? E ao contrário. E ao contrário. Exatamente, é para testar, né? Eu acho que é isso mesmo. E é muita ansiedade. Essa reta final, a preocupação se vai dar tudo certo, os mínimos detalhes, o que tá faltando aqui, o que tá faltando ali. Mas graças a Deus a gente tem uma equipe junto com a gente, né? Ninguém faz nada sozinho. Temos aí a nossa comissão, né? Então nós temos aí várias pessoas cuidando de cada parte específica do evento para nos ajudar. E também a gente conta com a ajuda de todos os servos, né, da Renovação Carismática. Então é nossa rede de apoio aí para sustentar, né, essa reta final. Ó, vocês sabem que quando eu era adolescente, eu fiz o cursilho, né? É o cursilho de jovens. E no cursilho a gente aprende muita coisa, né? E ali eu ficava meio com o pé atrás em relação à renovação carismática. Eu falava assim, cara, é muito estranho, né? O pessoal dançando, pulando e alguma coisa desse sentido. O que será que está acontecendo? Eu morava em Paulo de Faria e lá já tinha, né? O pessoal, acho que era na sexta ou na segunda-feira, não lembro agora. E um dia eu passei lá em frente e falei, cara, eu vou entrar nesse negócio aqui, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Cara, foi amor à primeira vista, né? Porque você aprender a louvar de uma maneira diferente, você poder realmente ali se expressar. E ali, o que teve de testemunho, né, cara? A gente é de uma cidade pequena, né? O que teve de testemunho, coisas assim que eu vi, principalmente o mais impressionante, que era o jovem que ia na missa, ele estava ali depois para poder participar também, seja ou do grupo de oração, vamos dizer assim, direto, ou de todos os eventos, né? E isso é uma coisa impressionante, né, cara? Porque isso trouxe o jovem, né? Resgatou aquele jovem que não ia muito à missa, ou ia só com os pais, depois não queria saber mais de nada. Às vezes ia na quermesse, alguma coisa, uma festa do padroeiro, mas teve já, tipo assim, assumir a sua responsabilidade dentro da igreja, né? Muito bacana isso. E como que foi isso para vocês? Eles chamaram de vocês? Bom, vou começar então. Na verdade, eu costumo dizer assim que eu não tive muita escolha, porque os meus pais já eram da renovação, né? A minha história é um pouco diferente da do Marcos no movimento. Então, assim, a minha mãe sempre frequentou o grupo de oração, meu pai também. E eu costumo sempre dizer que eu nasci numa quarta-feira, na terça-feira ela estava lá no grupo de oração. E aí, desde criança, esse foi meu ambiente, esse foi meu universo. Então, graças a Deus, agradeço muito aos meus pais por isso, né? A renovação, na verdade, que me escolheu, não fui eu que escolhi. E eu sou muito feliz no movimento, né? Essa alegria que você falou é o que a gente sente no nosso coração toda semana, quando a gente está ali no grupo de oração, quando a gente ouve os testemunhos e quando a gente consegue também dar testemunho com a nossa vida. Sim. Né? Porque isso faz com que as pessoas também se sintam atraídas para ele, né? Que é o principal objetivo sempre. Isso então, é o mais importante. Com certeza. E você, meu querido Marquinhos? Eu sempre fui, né? A minha família sempre foi de ir na igreja, tal. Fiz todos os... a catequese, crisma, né? Sempre participando de grupo de jovens, né? E até então não morava aqui em São José do Rio Preto, né? Morava em Jundiaí. Quando eu vim para cá, eu continuei nessa parte aí de ir na igreja. Me crismei aqui ainda, foi o Dom Orani, lembro ainda. Foi o Dom Orani que, né, fez minha crisma ali e tal. E aí, um certo dia, né, me convidaram para ir para o grupo de oração. Eu não sabia o que era. A mesma coisa que você, não sabia que aquele povo estava cantando, pulando. E aquela oração diferente, né, oração em língua. Eu falei, que é isso? O que está acontecendo, né? E aí, um dia eu fui e também foi paixão à primeira vista, né, desde 2007, 2008. Desde 2008 já. Mas a questão do movimento em si ainda não tinha entrado na minha cabeça, sabe? E aí entrou mesmo, foi na época que foi a Jornada Mundial da Juventude. Sim. E aí isso aí que entrou mesmo no meu coração, né? Que aí eu não larguei mão mais. E grupo de oração
e eventos, e a gente tá aí. Ó, a gente tem visto tudo que está acontecendo no mundo, né? As guerras, a situação, as brigas. Você entra em... A gente estava comentando fora do ar aqui que a gente posta alguma coisa relacionada a Deus nas redes sociais, talvez não tenha muita curtida, o pessoal não compartilha, né? Mas qualquer outra coisa que é brincadeira, algum meme, isso aí realmente explode. Mas na hora do vamos ver mesmo, na hora que o bicho pega, o pessoal vai procurar Deus, não tem como, né? Ou pela dor ou pelo amor. E a gente tem visto que tem aumentado bastante, a gente tem percebido isso, a volta dos jovens para a igreja, né? Não é aquele tanto que a gente queria ainda, né? Mas isso tem sido muito importante. Outro dia eu participei aqui do Congresso dos Homens, né? Que é lá da Metanoia. Uhum. Cara, é muito jovem envolvido, né? E comunidades aqui de Rio Preto, várias paróquias participando, e eu percebi aquilo lá, eu falava, cara, que negócio sensacional, né? Porque 1000 homens, né, num domingo, um dia inteiro, a partir das 7 da manhã até as 7 da noite, não é muito comum de se ver, mas você buscando ali realmente uma melhora, né, espiritual, buscando realmente saber o que está acontecendo. E esse ano, o tema do Beracá é sensacional, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. O tema, ele não é uma coisa assim, joga no ar e escolhe, não. Sim. Tem um núcleo, né? Ele é através de uma oração, até ele vem de um núcleo da Renovação Carismática, da Diocese de São José do Rio Preto. E isso veio através de... Deixa eu ver minha cola aqui. Tá aqui. Tá aqui. Veio através do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Né? Foi uma inspiração, né, através dos servos, porque muita gente acha que eles colocou um tema lá. Não é assim que funciona. Também dentro dos grupos de oração, tem também as reuniões de núcleo, onde né, feito tudo os bastidores para que aconteça o grupo de oração na outra semana, entendeu? Sim. Então, isso foi a mesma coisa, né? Eles tiveram a inspiração dessa passagem, né? E através dessa passagem aqui é onde que começa a desenvolver os desenhos da arte, ou até chegar na finalização, que é essa aqui que a gente está vendo, entendeu? Exatamente. Então, funciona dessa maneira. Aqui. Tá na camiseta deles também. Opa, aqui, virado aqui. Assim, Vinde a mim. Como que funciona, né? O Beracá... a gente assumiu em janeiro, se não me engano, desse ano, mas ele já começou no ano anterior, né? Então, a equipe do ano anterior, a coordenação do ano anterior, já terminando, né, o Beracá 2023, já inicia a preparação do Beracá 2024, que vai acontecer. Então, em oração, em discernimento, né, eles tiveram aí essa inspiração dessa passagem de Mateus, com esse tema Vinde a mim. E a inspiração é exatamente essa, é esse chamado, né? Deus está sempre ali. Na verdade, nós nos afastamos muitas vezes, né? Seja, enfim, por N motivos, mas ele está sempre ali. Então, que seja realmente esse chamado, que seja realmente esse retorno, né? Que o Beracá realmente venha esse ano tocar os corações, assim como um dia o seu foi tocado, e de tantos jovens e adultos, enfim, não tem limite de idade. A gente já começa com as crianças, né? Porque nós temos evangelização de crianças no Beracá também. E assim, é bem nesse sentido, né? Esse Deus Pai que está ali de braços abertos, que está esperando cada um de nós e que está nos dizendo, vinde a mim, dá a mim, né, as suas aflições, né? Eu estou aqui para você. Então, é nesse sentido o tema desse ano. E no mundo tão conturbado que a gente está vivendo, né? A gente está num pós-pandemia, muita gente aí realmente no desespero, a gente liga a TV, um monte de notícias ruins, muitas coisas assim. E o colo de Deus, ele realmente, ele representa tudo isso, né? Jesus te chama, né, para que você só tem que ir até ele. E as suas preocupações, tudo que vem aos seus percalços, tudo que está acontecendo na sua vida, vai ficando de lado. É claro que é aquilo que a gente estava falando, né? Não vai achar que é só coisa boa, não. Não. Porque quando você tá perto do Pai, que o bicho pega. Aí que vem os percalços, as tentações, o amornado não deixa a gente, né, sossegado muito tempo, não. Não. E eu levo uma frase comigo, né? Tipo assim, quanto mais servir a Deus, mais próximo do céu a gente tá. Sim. Porém, a conturbação é pior. Vixe, tem isso também.
né? Tem isso também. Ó, falar em Beracá, tem muita gente que não sabe o significado de Beracá, né? Quando surgiu o Beracá. Então eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho, né? Que é um evento que já existe há muitos anos, né? E a quantidade de pessoas reúne gente do Brasil inteiro que vem para poder acompanhar, não só em relação aos shows, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a grade também, porque cada show, na verdade, é como se fosse uma pregação. Ali você vai ter também alguma passagem, alguma mensagem que vale a pena entre uma música e entre outra, né? Mas também as pessoas que vão participar, as pessoas que vão estar por ali, não só os padres, mas os mensageiros, as pessoas que vão estar ali dentro, para que você possa acompanhar tudo isso, né? Desde as 7 horas da manhã, desde cedinho, no amanhecer e até o final do dia. Então conta pra gente a história, como que surgiu, o que significa o Beracá. Tá, Então, pode falar. eu vou começar. Então vai. Imagina se a gente lá em 1995, Sim. que foi o ano que começou. O Beracá, ele é... Eu não lembro muito, igreja. tá? 1995, eu só quero fazer esse comentário. Tá bom. Ele é um evento da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Sim. Às vezes a gente fala, é da Igreja Católica, mas é da Igreja Apostólica Romana. Sim. Ele é realizado, não é realizado pelas paróquias, porém faz parte do processo, né, de evangelização que está junto. Sim. Né? Ele é realizado pela Renovação Carismática Católica, entendeu? Pela RCC, da Diocese de São José do Rio Preto, porque foi... o início lá em 1995 foi em São José do Rio Preto. Sim. Foi uma inspiração, né? De algum grupo de irmãos que tiveram aí essa inspiração e deram um pontapé inicial. Claro que em um outro formato de evento, né? Ele não era como ele acontece hoje. E aí, com o passar dos anos, ele foi se transformando. E é sempre, né, uma mudança. Cada ano é diferente, né? Então, ele começa, se eu não me engano... como uma gincana, alguma coisa assim, Jovens. nesse sentido, né? Não era, né, exatamente um evento como acontece hoje, não. E aí ele vem passando por mudanças e nesse ano de 2024 ele está na 27ª edição. 27 anos. 27. Nós tivemos aí uma pausa de 2 anos, por conta da pandemia. E aí retornamos e agora 27ª edição. E o nome Beracá, né, ele também é de uma referência bíblica, né, que é de Crônicas, segundo Crônicas. E o significado de Beracá é Vale de Bênçãos. Sim. Né? Então, o recinto de exposições de São José do Rio Preto, a cada ano, né, no dia do Beracá, ele se torna um vale de bênçãos, para honra e glória de Deus. E é uma coisa impressionante, gente, porque a cada ano, né, fica aquela expectativa. Assim que termina, igual a Aline estava falando aqui, ó, quando termina o Beracá, aí a equipe do ano, né, já vai preparando para que no outro ano já possa acontecer. E já fica aquela expectativa, porque todo mundo, quando termina, fala... Nossa, parece que passou tão rápido. Você vai falar das 7 da manhã até no final da noite, até o final do dia, mas parece que passou tão rápido. Mas é um ano inteiro de preparação, é um ano inteiro de oração, né? É muita coisa envolvida, contato com outras paróquias, contato com outras cidades. É muita coisa para que se tenha o sucesso que chegou. E quando a gente fala sucesso, não é para, tipo assim, vangloriar o evento, mas tudo aquilo que está sendo feito e para quem está sendo feito, né? Sim. Que é o mais importante. Com certeza. O objetivo principal do Beracá é a evangelização, né? Nada faz sentido se o centro de tudo, se o foco de tudo não for Jesus, né? Então, tudo que a gente faz, todo o nosso cansaço, a gente tem certeza que vai valer a pena, né? Porque através do evento, muitas pessoas vão experimentar esse vale de bênçãos, que é o Beracá, né? Eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho sobre a evolução que teve, né, durante esses anos e principalmente o impacto que está tendo isso, né? Porque a gente vê vidas realmente saindo dali transformadas. As pessoas que às vezes foram acompanhar alguém, né? Ó, tá acontecendo um evento lá no recinto e você não quer ir lá comigo? Ah, vamos lá um pouquinho e tal, e de repente uma mensagem, uma letra de uma música, alguma coisa tocou o coração daquela pessoa e mais uma vida foi transformada. Vocês têm alguma coisa para contar disso? Na verdade, a gente tem um testemunho disso para contar, que é o Marcos. Oh! Então, conta aí, como foi que você conheceu o Beracá? Ele conheceu o Beracá antes de conhecer a Renovação Carismática. Sim, foi antes. Eu tava num rolê com um amigo meu, a gente tava andando de moto em Rio Preto. E eu morava em Mirassol na época, né?
E aí a gente parou na frente do recinto e viu aquela multidão de gente, já estava acabando o evento, tinha acabado já o Beracá, entendeu? E aí a gente falou assim, ó, vamos entrar lá para ver o que é que tá acontecendo. Não tinha mais nada, o povo saindo, e tinha gente ainda que tava andando lá dentro, era o pessoal que trabalha. Sim. E aí tinha gente saindo com vaso de planta. Falou, vamos ver onde que esse povo tá pegando esse vaso de planta. Né? Pegar uma muda dessa. E aí, essa foi a ideia mesmo. Vamos pegar e vamos levar embora, né? Acho que aí foi a semente. Aí que foi, né? Foi colocada a semente no coração meu e do meu colega, porque no outro ano ele estava também participando. Que legal. O que aconteceu? A gente entrou lá dentro, gente saindo e tal, e aquele movimentação, porque é um formigueiro, a hora de ir embora, na hora que acaba, Milton, é o ápice, Sim. porque é a hora da adoração. É o ponto, sim. A gente fala que é o ponto nupcial de tudo do evento, sabe? O principal, né? Então, o pessoal ali, né, aquela movimentação, a gente entrando, capacete na mão e tal, e a gente olhando aquele povo saindo, a gente não foi lá, tipo assim, vamos ver, por exemplo, ver que show que é tal. Não, a gente entrou para ver o que era. Beleza, entramos, aí chegamos onde fica a capela. O pessoal tava pegando os vasos de planta, né, da capela, porque eles liberaram para levar embora, porque são a decoração da capela, depois não tem o que fazer. E aí a gente falou, vamos pegar um vaso desse aqui. E pegamos o vaso e levamos embora. E aí foi onde que começou. No ano seguinte eu participei, depois de 2 anos eu já estava trabalhando já, servindo. Porque aí eu comecei a participar do grupo de oração, com uma responsabilidade diferente. Aí eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, no grupo de oração, aí as coisas já começou a ter um olhar diferente dentro do meu coração, entendeu? Então, aquela vida velha foi ficando para trás, né? Claro que foi tudo um processo, né? Que foi passando pela minha vida, uma transformação mesmo. A minha mãe fala isso assim, de boca cheia, porque ela viu isso dentro da minha casa, né? Eu acho que eu consegui evangelizar eles para essa questão mais espiritual, tá? Porque a gente sempre ia na igreja, né? E não enxergava esse outro lado, né? Da parte da igreja católica, ou até mesmo, né, o Espírito Santo envolvendo a gente, né? Então tudo começou por aí. Entendeu? E nesse meio tempo comecei a trabalhar, eu já conheci a mãe dela, no outro ano já, porque a mãe dela, ela trabalha para a Renovação Carismática, né? Para a RCC de São José do Rio Preto. Então eu já conheci a mãe dela naquele outro ano, porque a gente tinha um contato, porque eu comecei a tirar foto. Foi ali que começou, né, que Deus despertou o meu dom na fotografia, entendeu? Foi na Renovação Carismática, não. Na Renovação Carismática comecei a tirar foto dos eventos. No Beracá. Olhei. Entendeu? Até o ano passado. E aquela pergunta que nos quer calar. Você pegou a plantinha? Pegamos a plantinha e levamos embora. Levou embora? A gente levou de moto. Aí você chegou na sua casa? Eu cheguei na minha casa, eu dei pra minha mãe. Aí, tipo assim... Onde você arrumou esse vasinho de planta? Perguntou, não sei. Assim, eu não consigo lembrar. Ela também não sabe o que ela fez, mas ela colocou no lugar junto com as plantas lá, entendeu? Que legal, cara. Foi onde começou o Beracá na minha vida. Você sabe que eu tava vendo hoje um vídeo, eu até postei ele. Não é católico, mas eu achei muito, muito interessante, né? Falando sobre essa parte da semente. Porque a gente pega assim, o que você vai fazer quando você planta, quando você vai pegar a semente, você vai plantar ela. A primeira coisa eu vou pegar água, não, a primeira coisa você vai fazer é o buraco. Então, às vezes, né, quando você está no fundo do poço, quando você está realmente daquele jeito, aí ele inclusive estava falando em relação às coisas que já aconteceram, né? Josué também, Davi, outras pessoas, por exemplo, os irmãos que pegaram e jogaram ele dentro da cova e coisa, e depois, de repente, o que Deus fez com isso, né? Não que Deus não vai tirar a cova do seu caminho, mas ele vai te dar o suporte para que você fique vivo nela e volte depois, né? Porque quando você está quando tá a sementinha, ela vai crescer, ela vai brotar, né? E é isso que às vezes a gente tem que ver, né? Porque às vezes o fundo do poço, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está no fundo do poço é parar de cavar, né? Porque senão você não vai sair dali. E aí, como é que você para de cavar? Você procura Deus e vê o que está acontecendo. Perdoar, ele vai te perdoar, né? Só que aí você tem que segurar na mão dele e falar, não, agora vamos junto. Aí a coisa vai mudar. E aí é onde as coisas vão acontecer. As dificuldades também vêm, mas você já vai ter alguém do seu lado, né? Que você sabe que é maior e pode vir a dificuldade que vier que você vai estar bem. Claro que a hora que vai ter um momento que você vai dar uma desanimada.
Vai. Mas aí você continua em oração, dobra o joelho e vai vendo. Mas não é fácil. Mas cara, é impressionante. Todo mundo que eu falo e as pessoas têm um testemunho, têm uma história, alguma coisa, passa por isso e a pessoa nem esperava, né, ter essa transformação na vida dela, se entregando a Deus, assim. É o vinde a mim, né? É. Ele tá sempre ali, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então, é só a gente conseguir enxergar isso, né? E muitas vezes a gente parece que tem uma venda que não nos permite ver, mas ele sempre tá ali. E assim como tem esse testemunho do Marcos, na verdade, se a gente começar a listar, são vários testemunhos, né? Em relação ao Beracá. Vários, né? Jovens, crianças, adultos, enfim. Todas as idades. De todas as idades. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no chat. A Ricela tá mandando um beijo pra vocês. A Thay tá falando aqui que me amou. Thay, um beijo pra você também. Inclusive, logo a Nayara vai estar por aqui, né? Vai estar participando com a gente aqui também do podcast. O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia. Boa noite. A Ricela tá aqui. Sou católica com muita fé e muita alegria. O Wilson mandando boa noite. O Zé Reinaldo tá aqui, ó. Também como católico, admiro todos aqueles que se dedicam a servir ao seio da igreja. A Luzia dando boa noite. Mirassol sempre presente no Beracá, né? Louvar a Deus sempre nos conecta de uma maneira diferente e grandiosa. A Paty Pichinim tá aqui, ó. Olá, amado. Boa noite a todos. O Lázaro também. A Giane Milani Carneiro também tá mandando um abraço pra gente. A galera que tá junto com a gente, que não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, tá? Enquanto o pessoal toma uma aguinha, eu vou fazer aqui... passar mais alguns recados, falar da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos dedicados a trazer, com certeza, carne de qualidade para você, tá? E agora tem muita coisa bacana. Tem o kit mistura, tem agora um kit com aquele espetinho, aquele espeto rojão, sabe? Cara, vários sabores e preço especial para você. Além disso, os assados do final de semana, na sexta-feira também, e tem doces incríveis e que você só encontra na Casa de Carnes Roseiral, tá? @Casa de Carnes Roseiral, fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Chegando lá, fala com toda a equipe, pessoal, você vai ser muito bem atendido. Na hora do almoço também tem sempre alguma coisa bacana, e 4 horas da tarde, depois das 4 horas, você vai receber também, ali você passa e vai ter sempre alguma coisinha bacana para você fazer o seu café da tarde, comendo coisas deliciosas que só a Casa de Carnes Roseiral tem. Além do frango assado mais crocante e o exclusivo aqui de Rio Preto. Todo mundo tenta copiar, mas não consegue. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui da cidade. Agradecer também ao Denelson, toda a equipe. Logo também a gente vai estar fazendo aqui um episódio especial, tá? Sobre eu não esqueci o nome agora, é marketing, a harmonização de marca. Não é harmonização. Agora eu falei, eu esqueci mesmo aqui. Mas é um negócio bem bacana que você vai participar aqui junto com a gente. É o marketing... sobre essências, né? Mas eu não sei o que eu vou falar aqui, vai que eu erro e depois eu falo uma besteira, como não é muito difícil de eu falar. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram, para você conhecer essa loja bem bacana, e de vez em quando você encontra também uns cursos especiais, tá? Que só Interessências tem. A Y-Steak, que é aquele restaurante que traz para você o churrasco com aquele sabor afetivo, direto de Minas Gerais. Sabores especiais, carnes preparadas com aquele gostinho de quero mais e com aquele sabor que com certeza remete aí a alguma história afetiva sua, tá bom? Sexta, sábado e domingo, sempre com som ao vivo, você encontra lá na Y-Steak. Você pode ir direto no @Y-Steak no Instagram, e são mais de 22 mil pessoas atendidas em eventos. Vai fazer a sua festa de aniversário, a sua confraternização, convide aí, chama a galera da Y-Steak para deixar tudo preparado para você, tá bom? Quero agradecer também aqui o QAP Armas e Munições. Vai acontecer no dia 12+1, tá? De julho, 12+1 de julho, o segundo encontro Amigos de Clientes do QAP Brasil. A venda já está liberada para você, queima do alho, tem costela de chão, sobremesa, chopp, refrigerante, suco, um monte de coisa bacana. Você vai encontrar na loja 1 e também na loja 2 e também no Guns Club, tá? Onde você pode já adquirir o seu ingresso e garantir a sua presença. Vai ser na Chácara Viva Ouro. Não esqueça o segundo encontro do QAP Armas e Munições. O Aline e também o nosso querido Marquinhos vai receber de presente aqui uma caneca personalizada da Encantar e Mimos Afetivos, tá bom? Para você que quer presentear alguém especial, com uma caneca, uma cesta, uma camiseta, alguma coisa bem bacana, você procure aí a Encantar e Mimos no Instagram para você conversar com o pessoal. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores. Eu tinha deixado uma caixinha de perguntas durante a semana. A galera mandou algumas coisas aqui pra gente poder conversar com vocês, né?
Sobre a programação e as atividades que vão acontecer no Beracá desse ano. Todo mundo está muito ansioso, né? Nós temos aí, esse ano, são várias atrações e tem também aquela parte que o pessoal fica assim, será que vai ter alguma surpresa, né? Será que aos 45 vai pintar alguma coisa assim? Eu queria que você explicasse pra gente como é que tá essa grade, né, da programação e também os horários e tudo mais do Beracá. Tá. Eu vou falar um pouquinho da estrutura, né? Sim. Você tinha perguntado sobre as mudanças que vem acontecendo. Sim. Uma das mudanças é que ele era um evento que acontecia no sábado e no domingo. Então ele deu uma enxugada. Para quê? Para que todo mundo participe. Porque às vezes a pessoa vem no sábado, mas não consegue vir no domingo. Sim. Ou vice-versa, né? E a questão dos horários, né? A questão do horário também, a gente, né, tem enxugado de um tempo para cá, para que aconteça várias coisas ao mesmo tempo. Então ele não é só o palco central, ele tem as tendas, entendeu? Ele tem os módulos, ele tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo em todo o Beracá, entendeu? O que a gente quer falar para todo mundo é para aguentar a ansiedade só um pouquinho. Que essa semana, né, que vai entrar, a semana do evento, a gente vai divulgar a programação completa. Os horários, tudo certinho. Tudo certinho. O que a gente pode adiantar é que a programação desse ano tá recheada, né? Tá de todos os locais do evento, nós estamos com uma programação recheada. Eu sei que todo mundo tá aí querendo saber. Então, estamos nos ajustes finais e antes do Beracá, prometemos, né? Na Fazia semana tempo, que vem, viu, que não tinha uma programação tão recheada igual tem esse ano. A gente fica naquela expectativa porque quando lança, né, um nome, por exemplo, igual vamos falar aqui do nosso querido Flávio Vitor, né? Uhum. Que hoje é a grande sensação, vamos dizer assim, não só ele, né? Mas assim, em relação à música católica, e da onde ele vem, a história que ele vem também, desde o colo de Deus e tudo mais. E aí todo mundo fica naquela expectativa, nossa, não sei o que, a hora que ele cantar essa música, a hora que fazer isso aqui, a hora que fazer... Mas, gente, seria muito bacana se você for, para você curtir o evento inteiro. Isso né? Mesmo. Pega lá um lençol, pega alguma coisa, né? E fica ali, dá uma descansada. Se você tá cansado um pouquinho, deita debaixo do Marvinho ali. O recinto é enorme, tem muito espaço para você poder conferir. Tem as lojinhas, tem um souvenir também para você comprar. Temos. A camiseta, praça de alimentação, Sim. completa, Também recheada. completíssima. Vê a possibilidade de você passar um domingo inteiro, entendeu? Com a sua família ou com seus amigos, ou pelo menos parte dele, dedicado, né? A você, principalmente, aprender a ouvir mais, né? Chegar lá e saber tudo que está acontecendo, observar tudo à sua volta, que você vai ver que cada canto foi preparado com muito carinho, né? Para que você possa realmente ter um dia muito especial, né? Tudo isso, é claro, na presença de Deus. Com certeza. E vai ser realmente incrível. O pessoal estava falando em relação à programação, né, os destaques desse ano, e a gente vê também os padres, né? Que o pessoal já está se manifestando. O Padre Patrick já mandou um alô também aqui, já tinha mandado um salve aqui pra gente. E essa importância também que a gente vê, eu trouxe ele aqui o ano passado, falando especialmente do padre, cara, é impressionante como, não vou falar resgatar, não sei se é essa a palavra, né? Mas como que uma missa pode transformar a vida de uma pessoa, né? A pessoa se sentir tocada. E eu falei para ele aqui, padre, eu vejo no senhor uma diferença muito grande, porque tem muita gente que vê o altar como um palco, né? E ele não vê isso, aliás, ele não faz isso, né? Ele vai ali realmente para pegar quem tá ali do lado, trazer as pessoas, e eu vejo essa transformação dos jovens, pessoas que a gente nem via em missa, pessoas que a gente nem trombava por aí, e a galera vai, compra e já vai com tercinho, e de manhã já posta alguma coisa, já vai fazer uma oração e tal. Cara, é impressionante essa transformação. E o Beracá, ele é um dos grandes responsáveis disso, né? Porque uma vez por ano, naquela ansiedade, todo mundo se encontra em um único lugar para poder ter esse sinal, né? Para poder receber esse sim e para poder realmente mudar a sua vida e mudar a vida de todo mundo, da família. Sim. Aquela plantinha que você levou transformou todo mundo também. É isso mesmo. Uma coisa interessante, Hamilton, vou deixar aqui, né, para todo mundo saber, o Beracá hoje ele é um evento sustentável. E isso às vezes a gente não enxerga, né? É um evento católico e tal, mas ele entra dentro do ESG, na parte ambiental, que nós temos a gestão de resíduo, com uma parceria com a Cooperlagos, que isso é muito bacana. Nós temos a parte social, tem a parte social que é
a inclusão de todos ali, porque não tem diferença, né? Ele acolhe todos, não importa a raça, a cor, da onde que vem, entendeu? Não importa, né? Aí tem a parte social externa também. A parte social externa que atinge quem? Porque na hora que você vai entrar no recinto, você pode doar 1 quilo de alimento. Sim. Entendeu? Na entrada. Esse 1 quilo de alimento vai fazer diferença na mesa de uma família que está passando por necessidade lá fora. Entendeu? E aí entra a parte também de governança, porque o Uberacá, ele tem uma hierarquia, ele tem um organograma, ele tem as pessoas responsáveis, não é só tipo aquela comissão que faz acontecer, a gente tem mais de 1.000 pessoas envolvidas, Hamilton, que trabalham voluntariamente no dia. Sim. Entendeu? E eles estão ali sorrindo, todo mundo feliz trabalhando porque está servindo a Deus, você entendeu? Então, por isso que eu falo que ele é um evento sustentável, que antes a gente não falava isso, né? Não tinha essa visão que a gente tem hoje. Hoje a gente tem, hoje a gente pode falar e a gente consegue mostrar ali no evento que isso acontece. É muito gratificante. E uma coisa bacana é que, igual você falou, são 1.000 pessoas envolvidas, né? Isso aí a gente está falando no dia, tá? Mas imagina o ano inteiro para a preparação de tudo isso, né? A convivência de todo mundo. E uma coisa que ajuda bastante também, que a gente percebe, são o que acontece nas redes sociais, né? Então é muito bacana se você estiver presente lá, você poder compartilhar, né? Com certeza. Marcar as pessoas, seja através de um show, uma pregação, se alguém tiver uma coisa que você vê do lado, fazer uma gravação e postar realmente para que as pessoas possam ver vamos dizer assim, a grandiosidade do evento, não pelo tamanho, pela estrutura, né? Mas tudo aquilo que ele representa e quem sabe também uma pessoa que infelizmente não pôde ir por algum motivo, se sinta tocado e vá participar, né? É uma forma de evangelização. E como que é? E vocês também têm esse vamos dizer assim, esse cuidado em relação às redes sociais, né? Porque é todo o trabalho feito em relação à divulgação através disso também. Sim. Inclusive, nós estamos aí, né? Nós lançamos recentemente uma... Nem sei como fala, tá? Eu não sou muito... Mas é claro que a gente conta, né, com o apoio do pessoal do Ministério de Comunicação Diocesano, apoio fundamental aí durante todo o evento, né, na pessoa da Cris, mas toda a equipe dela, né? E a gente até recentemente, né, foi uma inspiração do Aparecido, que as famílias postassem nas redes sociais fotos, né, com a camiseta do Uberacá, com um terço do Uberacá e com a hashtag, né, eu e minha família estamos rezando pelo Uberacá. Então, além de pela rede social a gente conseguir publicar e comunicar as atrações, aquilo que está sendo preparado, aquilo que está sendo feito, a gente tenta também já envolver as pessoas, né, no Uberacá. Então, já deixo aqui o convite também. Ainda temos aí 10 dias, então quem não fez ainda pode fazer. Posta lá no Store, marca o @RCC Rio Preto, para que a gente possa compartilhar, né, desde já e atingir também outras pessoas que às vezes estão em dúvida, né, de ir ao evento, enfim. Então, que nos ajudem aí a compartilhar também o Uberacá. Mas, com certeza, a rede social, sem sombra de dúvidas, né, é o que a gente consegue atingir, assim, o maior número de pessoas, as famílias. Então, foi primordial, está sendo primordial na divulgação do evento. E o pessoal pede muito, assim, as atrações? Traz fulano, traz ciclano, traz aquele padre, traz não sei quem. Pede. Meu Deus do céu. Pede bastante. Mas aí vai em relação à agenda, né? Aí a gente tenta, né, ver a questão de agenda, questão de orçamentos, né? Aí a gente vai encaixando aí, claro, a gente lê todos os comentários, a gente lê isso lá no começo, né? E aí a gente vai, né, junto com a comissão, junto com o Aparecido, vendo o que é possível, né, de ser feito dentro do ano. Pegando o gancho no que ela falou, na questão da agenda e também o orçamento, Hamilton, às vezes muita gente não sabe que o Uberacá hoje, ele sempre foi, né? Na verdade, sempre foi, corrigindo. Ele sempre foi um evento sem fins lucrativos. E essa questão, ela entra no quê? A gente não tem uma cobrança no estacionamento, a gente não tem uma cobrança na entrada, que é aquela doação de 1 quilo de alimento, se você quiser, né, 1 quilo de alimento não perecível. E hoje ele está dentro, né, da agenda de utilidade pública da Prefeitura de São José do Rio Preto, entendeu? Então, tem esses detalhes aí também. E essa questão orçamentária, né, entra toda essa parte aí que a gente tem que ir em busca dos apoiadores, entendeu? Sim.
E são às vários, vezes, né? são vários. Muitos. Então é o que a gente estava falando agora há pouco, até você falou, né? 1.000 pessoas, não só 1.000 pessoas, esses 1.000 pessoas são diretamente. Sim. E os indiretamente, que são às vezes mais que 1.000, entendeu? E eu fico imaginando assim, né? Quando por exemplo, assim, chega no dia 30, tem o Beracá. E dia 1º, por exemplo, de julho, já começa aquela expectativa, né, do próximo. E ir atrás ou de um patrocinador, alguém para poder ajudar também, ver o que vai ser feito, se é no mesmo local, já ver a agenda, ver se tá, né, tudo certinho, tudo, vamos dizer assim, liberado para poder ser feito mais um evento. Quando termina, né, deu o último tchau, uma boa noite ali, né, e você tá vendo, igual você falou assim, pô, cheguei num lugar, tava fazendo um rolê, o pessoal entrou no lugar de graça, tá saindo, tá levando uma plantinha de brinde, né? Dá pra sentir aquela energia ali, a hora que tá... Eu sei que durante o evento a gente sente, né? Seja numa música, seja alguma coisa, todo mundo junto, abraçado, alguém fala pra fazer alguma coisa, mas na hora que termina, assim, dá pra sentir a energia que teve ali naquele lugar? A presença de Deus é muito forte naquele lugar. Eu acho que todo mundo que lá já esteve, com certeza está concordando comigo agora, se estiver nos ouvindo, né? Então, com certeza, né? O Beracá, ele é todo consagrado a Nossa Senhora, né? Que passa à frente. Então, a presença de Deus naquele lugar, assim, eu acho que não tem palavras, é só vivendo mesmo, né? Só estando ali, vivendo ali, sentindo, para poder sentir, porque para falar eu não consigo. E quem nunca veio no Beracá, não tenha medo. Pode vir porque vai sair diferente. Você sai diferente. Sim. Sai. E às vezes a gente fala assim, esse ano vai ser igual ao ano passado. Não é igual. Ou outra coisa também que às vezes a gente imagina, né? Será que eu vou sentir a mesma coisa se eu estiver naquele lugar e a outra pessoa tá daquele lado lá? A mesma coisa. Sim. Entendeu? É incrível. O Maurício tinha falado aqui que é o seguinte, que todas as vezes que ele ia até o recinto, era para ir numa festa, era para ir numa balada, né? Que era para ir em algum lugar assim. E sempre com bebedeiro, né? Sempre com um monte de coisa e tal. E ele falou assim que a última vez que ele foi no recinto foi para realmente assistir o rodeio, que ele gosta, né? Que fica lá dentro. E no Beracá. Que ele falou que não perde os últimos anos, que ficaram aí alguns anos sem ter, né? Por conta da pandemia. Mas que ele falou que mudou a vida dele. Que ele conheceu a namorada dele no Beracá. Olha! E que estão juntos, né? E que com a graça de Deus, esse ano ele vai junto com a família que vem de fora. Maurício, um abraço pra você, viu, meu irmão? Obrigado aí pelo carinho, ele é ouvinte nosso lá da rádio. Que bacana. E ele falou assim, depois eu vou mandar um negócio lá, não me zoa não. Não, lógico que não. Zoar, né? Tá contando uma história bacana aqui. Mas é isso aí, meu irmão. Você vê que legal, né, cara? Porque é um lugar que todo mundo remete realmente à festa, né? E o Beracá, ele é uma festa, só que é uma festa diferente, né? Sim. E essa é a visão que o pessoal tem que ter. A Giane tá mandando aqui um beijão, Paróquia Santa Terezinha presente, valeu, Giane, obrigado, viu? A Beatriz Marques tá aqui, ó, Beracá eu vou. Quem é a Beatriz? Ela é da nossa comissão. O Bia, valeu. Quem mais aqui? O Carlos Brito, tô por aqui também, o Juninho Escola. Amo a Renovação Carismática Católica e o Beracá é um encontro extraordinário que, para mim, é um marco de reencontro com o amado. Que legal, que lindo. Cara. A Sueli também tá aqui, eu vou com certeza. Valeu, Sueli, um beijo para você também, obrigado, viu? A gente tava falando sobre a estrutura, né? Tem tudo isso também. A logística também é fácil, que o pessoal que vem, né, de outras cidades já pega a rodovia mais fácil para poder entrar ali. Sim. Já teve uma base de pessoas que passaram, por exemplo, recordes de público. A gente isso aí a gente não quer nem discutir número maior ou menor. Mas que um dia falou assim, cara, a quantidade de vidas que foram impactadas aqui, né? Eu, às vezes não esperava tanto, igual você falou que era em 2 dias, mas que agora, né, já tá um só. Teve algum dia que o pessoal olhou e falou assim, não é possível que tá esse tanto de gente aqui louvando a Deus. Sim. Isso aconteceu em 2018. Aconteceu isso em 2018, que ninguém esperava aquilo, sabe? Assim, a gente não tem uma conta, né? Sim. Pontual, né? De pessoas, quantidade, mas ou se falar ali por bombeiros até
a polícia de mais de 40 mil. É muita gente, cara. Porque não é 40 mil que estão ali e fica, né? É aquela rotatividade, isso, entendeu? E ali a pessoa impactada, ela vai para casa dela, esses 40 mil vai só multiplicando, isso, né? Isso mesmo. E é impressionante isso. Que assim seja. Ó, a gente fica falando aqui, às vezes a pessoa fala, ó, o pessoal tá meio bobão lá, rindo, porque não é, que realmente é um assunto que te deixa, né? Sim. Porque é muito legal. Ó, falando aqui também, a gente tava comentando sobre a segurança, muita gente fala sobre isso. É um evento que dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? Mas sempre é bom ter o pessoal também ali para poder fazer. Então saiba que é um evento seguro, tá? Sim. Gratuito, seguro. E seria muito bacana se você realmente conseguisse levar 1 quilo de alimento, se você puder levar, né? Para você poder ajudar também as famílias que realmente necessitam, tá? Isso é muito bacana também. Então é um evento totalmente seguro, tudo tranquilo. O pessoal pode ir com uma família tranquilo para poder acompanhar. Que mais aqui que o pessoal tá falando? Ah, Hamilton, pede para eles falar do Beracazinho. Quem tá falando isso aí? A Vanessa tinha pedido. Vanessa, vai ter Beracazinho, sim, com certeza. O pessoal do Ministério das Crianças já está preparando aí, né, um roteiro super bacana para as nossas crianças. Então, com certeza, Beracazinho. Quando a gente divulgar a programação, já vai incluir aí o horário do Beracazinho, tá? Muitas atividades lá de evangelização para as crianças. E é uma coisa bacana porque às vezes elas estão no mesmo ano em relação à catequese, né? E já chegam ali também, já aproveitam e já sentem, às vezes vai ser a primeira vez delas, né? E já vê o impacto que é, né? Uma estrutura, um tamanho, fala, o que é isso? E uma coisa interessante que os pais podem ficar tranquilos de deixar os filhos lá e poder curtir, né? Todos os espaços do Beracá. Entendeu? Porque às vezes a gente chega num lugar, né, principalmente quem tem filho, e fala, como que eu vou num lugar desse com criança? Então pode levar a criança, tem monitores, tem segurança privada, né, no evento inteiro, então não vai ter problema. O bacana é que as crianças, elas estão sendo evangelizadas, né? Não é ali, claro, é lúdico, né? Como tudo que é feito com criança é lúdico. Mas o Ministério das Crianças, na verdade, é o Ministério das Crianças e Adolescentes, né? Que acontece dentro da Renovação Carismática, ele evangeliza as crianças. Então, através do lúdico, elas são evangelizadas. Então, além dos pais, né, terem aí toda uma programação de evangelização durante todo o dia, as nossas crianças também têm. Então, é muito bacana. Podem ir tranquilos, né? Temos aí esse espaço para os seus filhos também. Cara, eu queria deixa aqui, amigo. Lógico, claro. A questão de criança, né? Porque, às vezes, tem gente que não vai nem na igreja por causa de criança. Tem isso também. E tem os grupos de oração de todas as paróquias, né? Na diocese, que você pode levar sua criança, que tem lá o Ministério da Criança também, né? Que vai fazer a evangelização lá, que é o grupinho das crianças que a gente fala, entendeu? Então, muita gente não vai no grupo de oração achando que não vai ter lugar para criança. Aí ele vai deixar a criança lá com o pessoal do ministério e vai aproveitar o momento ali do grupo de oração. Entendeu? E o bom é que você, assim, se acontecer alguma coisa da criança chorar, alguma coisa assim, você já sabe onde é que tá todo mundo, né? Sim. E aí já sabe, tá ali, não vai ficar correndo atrás para poder fazer, que isso aí também é uma coisa que o pessoal faz. Deixa eu falar aqui da Ana Campos Consórcio e Consultoria. Consórcio programado, gente, você já conhece? Não? Você vai poder fazer um consórcio programado, é uma parceria também com o consórcio União. Não é golpe, tá? Você vai conseguir fazer o seu consórcio. Você quer a sua casa, o seu carro, você vai poder fazer, você vai ser contemplado até a 4ª parcela, isso em contrato, tá? Se você está duvidando, entre em contato com a Ana Campos para você saber mais informações. É especialista número 1 em consórcio e alavancagem de patrimônios, tá? @Ana Campos Consórcio e Consultoria para você saber das novidades. A Mariner Calçados com a gente por aqui também, 2 lojas em Rio Preto, tá? Você vai encontrar a Mariner Calçados ali no aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo e também na Constituição com a Independência. Cara, presentes especiais, logo aí tá pintando o Dia dos Pais também, vai demorar um pouquinho, mas tá chegando para você presentear quem você gosta. Tem festa junina agora, aquela bota, aquela botina, festa do peão, rodeio, tudo isso mais e até mesmo um calçado especial para você ir no Beracá. Então, para você que tá afim, procure a Mariner Calçados, @Mariner Rio Preto, para você ter mais informações, tá bom? Também o Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 8 lojas, gente, 6 lojas em Rio Preto, tem em Ibirá, tem também em Badibacite, é uma loja completa, tá?
No Mercadão Agropet você vai encontrar, só para você ter uma ideia, o banho e tosa, tem também o Tax Dog, que é muito legal, tem todo tipo de ração, medicamentos, veterinário para você poder ter ali a sua orientação, e o Mercadão não para de crescer, sempre com novidades. Mercadão Agropet, @Mercadão Agropet no Instagram. O nosso programa também aqui, o nosso episódio, ele é patrocinado pela St. James Barbershop, para você que está afim de cortar o seu cabelo, fazer a sua barba num lugar totalmente diferente. A gente vai depois presentear aqui o nosso querido Marquinho com um voucher lá da St. James depois para você ir lá, para você conhecer. É muito bacana, que é uma experiência para você cortar o seu cabelo, para você fazer a sua barba em um lugar realmente sensacional. 2 unidades em Rio Preto, tem no Vivendas e tem também no Dama, ali em frente o Gaivotas, tá? E a St. James agora tá fazendo aniversário, logo logo a gente já vai estar falando aqui a data, vai ter alguns eventos, vai ter muita coisa bacana, produtos também, né? Para você fazer aí o tratamento do seu cabelo e também da sua barba. Quero falar do Maridon Burger House, vocês também vão receber um voucher do Maridon para vocês, um combo especial. E queria dizer 2 coisas, tá? Do Maridon. Primeiro que no domingo agora vai ter a degustação do American Barbecue lá no Maridon. Vai ser nesse domingo, dia 23. Todo mundo tá convidado para ir lá, é de grátis, tá bom? Você chega lá no domingo na parte da manhã, o pessoal vai estar fazendo a degustação, você vai provar, e se você gostar depois, é claro que você pode comprar, né? A defumação de novos pratos de defumação preparados pelo Maridon. Aproveita para você reservar no seu almoço. E na segunda-feira, tá bom? Na segunda-feira agora, dia 24, nós teremos um episódio com o Maridon aqui no Noir. A partir de segunda-feira, os nossos episódios serão todas as segundas, tá? E nós vamos estrear com o casal Maridon, a Camila e também o Neto, contando a história e tudo mais. Lembrando que no Maridon você tem a carne Angus, né? Direto na parrilha, é o diferencial. Então, fique esperto aí. E falar em carne, deu até um negócio na boca aqui. Ser uma farofinha especial, né? Hoje a gente deixou aqui um pouco mais livre a nossa mesa, mas eles vão receber também um kit de farofa da Nega, que é o maior e melhor acompanhamento do Brasil. Para você que gosta de pratos especiais, na farofa da Nega você tem 5 sabores. Tem o tradicional, tem a picante, tem também a caipira, você vai encontrar a de banana e a de limão, tá bom? farofadanega.com.br, @farofadanega. Daqui a pouco a gente fala mais dos outros patrocinadores pra gente encerrar, tá bom? Já. Mas antes, quero falar o seguinte, uma coisa é vocês estarem à frente aí da paróquia de vocês, lá do grupo de oração e tudo mais. Aí, de repente, vocês são os coordenadores do Beracá. Gente, como é que é isso? Porque eu não ia dormir um dia durante um ano para expectativa desse negócio. Como que tá sendo isso aí para vocês? Olha, quando eu recebi a ligação do Aparecido, eu não acreditava, né? Eu falava assim, você tem certeza? Você tem certeza mesmo? Porque assim, a gente sempre trabalhou no Beracá, né? Nos últimos Beracás eu trabalhei também, eu era da equipe do Nil, né? Que era o ex-coordenador. Abraço, Nil. Que nos ajudou muito também esse ano. E eu tava sozinha em casa quando ele me ligou, o Marcos não tava. E aí eu confesso que eu fiquei bem... Eu levei um susto, porque a gente sabe o tamanho, né? Mas assim, aí o Marcos chegou, conversei com ele, falei... Aí nós pedimos pro Cido um tempo, porque a gente queria rezar, para ver se realmente era aquilo, né? Sim, é um Deus, susto, né? Que Deus queria para nós nesse momento, né? E assim, as coisas foram acontecendo, a gente montou a nossa equipe, fomos aprendendo aos poucos, sem são dormir. Muitos detalhes, algumas noites, né, em claro, mas acho que faz parte, tudo para honra e glória de Deus. E aí, na verdade, assim, Hamilton, eu acho que a ficha ainda não caiu. Pra ser sincera, entendeu? Acho que vai cair só no dia 30. Eu acho que sim, mas não caiu ainda, né? Então, é engraçado porque quando as pessoas ficam sabendo, falam, nossa, sério? Nossa, como assim, né? A gente ouviu de várias pessoas isso. E assim, a gente ri, né? Mas realmente, eu acho que eu teria a mesma reação, né? Porque a gente sabe a proporção do evento. Mas eu acho que a ficha não caiu ainda. A gente tá meio indo que... Né? Mas ele também não ia ligar pra vocês se vocês não fossem capazes para poder fazer isso, né? A gente agradece a confiança essa parte também. Sim, né? Sim. E a gente percebe isso. Agora, realmente, assim, é um grande evento, né? E fazer as coisas para Deus,
a gente não é medo, mas assim, você não quer errar, né? Não. Você fala, não, mas eu não posso errar. Nossa, será que é isso aqui? Porque é pra ele, é feito pra ele. Mas ele vai te ajudar a realizar, né? É impressionante como as coisas começam a acontecer. Naturalmente. Alguma dúvida que você tem e vem e preenche, isso. né? E a gente vai experimentando a providência dele em várias coisas, né? Tanto no Beracá quanto na nossa vida também, né? Enquanto casal, enfim. Então, isso espelha, né? Deus é maravilhoso mesmo. Espelha na vida, até na vida profissional. Sim. Não tem como você falar assim, não, isso tá acontecendo só ali. Não, lá vai ter um impacto também, entendeu? Porque a gente... O que eu falava muito pra ele é, Senhor, organiza a nossa vida. Pra que a gente consiga fazer tudo que a gente tem que fazer. Claro que a gente não fez nada sozinho. Não estamos fazendo nada sozinho. Mas o tempo todo é esse o meu pedido, né? Que ele organizasse todo o resto pra que a gente pudesse se dedicar a essa obra que é dele, né? Então... Ó, a Vera Fusati tá aqui, boa noite, eu vou nesse Vale de Bênçãos, a Elaine Gebelo, acho que é isso. Beracá, Vale de Bênçãos, vem, todo mundo vem, o Ivan também tá mandando um abraço aqui, a Beatriz tá rindo aqui, ó. Ei, Beatriz, hein, fala nada pra você também não, viu? Ó, o Marcos, 27 anos, cara, é uma história, né, velho? São muitas coisas que já aconteceram, muitos vales aconteceram ali, muitas vidas foram tocadas, e nesse tempo todo, né, que aconteceu o Beracá, desde quando você participou, depois que você entrou em relação à renovação, todo ano que você vai, né, tem alguma coisa que você possa falar, algum destaque, alguma coisa que você fala assim, não, teve um ano que aconteceu um negócio ali que eu vi, que foi muito especial. Teve um ano que realmente alguma coisa me marcou, teve algum marco, alguma coisa especial. Teve. Marco. Um marco que marcou. Um marco que marcou a minha vida. Em 2017 eu vi uma pessoa em um momento de oração em uma das... porque tem vários locais lá. E tem um local, Hamilton, que chama Tenda das Artes. Tenda Maior. Sim. Nesse local é pregação o dia inteiro. Certo? E em um momento lá de uma pregação, que eu não lembro quem era, né, porque faz tempo já, né, eu não lembro quem era que estava pregando e tinha uma mulher do meu lado que ela foi curada de câncer. Cara, que sensacional. Por que que eu sei que ela foi curada de câncer? Porque no outro ano ela foi dar o testemunho. Nossa. Entendeu? Nesse mesmo local, lá na Tenda Maior. Aí foi um dia que eu estava tirando foto e eu estava lá. Aí no outro ano, eu estava de novo na Tenda Maior, tirando foto na Tenda Maior. Porque a equipe de fotógrafo, né, ela fica em pontos específicos. E nesses 2 anos eu fiquei lá. Eu vi isso, sabe? Então isso foi marcante para mim, né? É um testemunho que eu posso falar assim, de boca cheia, que o Espírito Santo age. Ele não vai agir se você não for, se você não tiver também disposto, entendeu? E não... como que eu posso falar para você? Porque tem gente, né, que vai em busca da cura, só que segue um caminho por fora diferente do que aquilo que a gente tem que seguir, entendeu? Então ela vai ser curada, mas só que ela vai estar continuando fazendo aquilo e aí não tem um sentido, né? Só que esse ano foi marcante. Ó, você sabe que uma vez foi... Acho que a última vez que o Rosa de Saron veio... o Guilherme, que ainda era, né, o vocalista, aí tinha um amigo que ele não era muito de igreja, eu já sabia que ele não era de igreja, alguma coisa assim, e eu queria ir, né, especificamente para poder assistir o show do Rosa, né, para poder ver se conseguia tirar uma foto, alguma coisa assim e tal. E na hora que eu cheguei, falei para ele, eu tô aqui em Rio Preto, tal, não sei o que, eu não morava aqui, cara, vai ter o Beracá, vamos? Aí ele falou assim, tô de boa, vamos lá. Aí beleza. Passei na casa dele, cheguei lá com ele e tal. Naquela época eu era separado, né? E aí cheguei lá e pedindo a Deus sempre bênçãos, pedindo a Deus para poder abençoar e tal. E, cara, ia ter um dia inteiro até o show do Rosa. Falei, cara, vou aproveitar aqui, vou comer aqui mesmo, tem prazo de alimentação, tem as coisas aqui e tal. Estacionamento não paga, tô de boa aqui. E esse cara, ele não é de igreja, entendeu? E de repente ele começou a ficar conversando, ele parava assim, de repente eu olhava pra ele tava vidrado assim no palco. E era uma pregação, veio, acho que, não sei se, posso estar confundindo, não sei se foi uma vez que teve uma irmã que falou alguma coisa e tal. Cara, e ele ficou vidrado.
E ele ficava vidrado e não sei o que e tal, e conversando, vou comer alguma coisa ali, voltava e tal. E teve o show do Rosa, foi sensacional. Teve um outro show de uma outra banda que era muito boa também. E a gente acompanhou tudo até o finalzinho, até os 45 do segundo tempo. Terminou e tal, oração, santíssimo, tudo sensacional, incrível. Aí tava indo embora assim e tal. Eu falei, cara, obrigado, né? Por você ter vindo comigo aí e tal, acompanhado. Eu sei que é um programa meio diferente. Às vezes pra você é um programa de índio. Ele falou assim, cara, depois eu converso com você. E ficou meio assim, né? E eu falei assim, o cara tá meio louco, né? Não sei o que lá. Deve estar cansado, com sono, dor na perna, ficou aqui. Entramos no carro, ele foi conversando comigo e tal. Ele falou assim, não, mano, eu que agradeço por você ter me trazido aqui. Eu tinha 2 coisas que estavam me inculcando aqui e eu tive a resposta aqui hoje. Eu falei, nem vou te perguntar o que é, mas se deu certo pra você, tudo bem, né? Aí eu falei assim, eu ainda não consegui uma resposta pra mim. Ele falou assim, talvez eu era a resposta pra você. Cara, eu fiquei com aquele negócio na cabeça e eu falei assim, credo, né? Porque eu falei assim, não era pra isso, né? Que eu trouxe o cara pra fazer companhia pra mim e tal. E modificou. O cara depois, cara, ele parou de essas badernas que ele fazia, casou, de pai e tal. E vira e mexe, ele fala, ouça o Rosa, eles só não por sua causa. Não vai muito na igreja, porque eu acho que ele tá em outra, como é que fala, em relação a horários. Então não acompanha, não dá para ele poder fazer. O trampo dele, tanto de manhã quanto à tarde, fica meio assim. Mas a esposa vai, eu sei que vai. A filhinha foi na igreja, foi batizada. E agora eu lembrei da história, eu acho que eu vou até mandar uma mensagem para ele, ver se ele vai estar livre no domingo, para ele poder ir lá também. Bacana. E falar para ele, lembra aqui, eu quero ir no mesmo lugar. Lembra aqui que você estava vidrado e tal, cara? É impressionante, né? Esses desígnios de Deus, assim, que cruza, né, as coisas para poder fazer. E às vezes não é uma coisa que é para você, mas você serve para você ajudar alguém. Assim, com certeza. Que é o que você, como se diz assim, e depois saiu. Cara, que legal. Você foi um instrumento na vida dele, Lembrei né? disso aqui agora. Um abraço aí, viu, João? Falar só João, que é mais fácil para não ter que falar muita coisa aqui. A gente fala a gente tá nessa... Não penso muito em números, mas a gente já vê esses 27 anos, a gente já pensa numa comemoração dos 30, a gente já pensa no Beracá lá na frente, né? E a cada ano eu sei que tem sempre alguma coisinha nova, alguma coisa que não teve no ano passado, ou seja, em relação a estrutura ou shows, alguma coisa nesse sentido. O que vocês vê do Beracá lá na frente? Como que vocês veem, como vocês imaginam um Beracá daqui, sei lá, 10 anos? Nossa. Um Beracá 50, já pensou? A gente fala tanta coisa do Beracá. Mas eu nunca parei pra pensar. Mas isso a gente não fala, entendeu? Mas é bom que a gente vai vivendo ano por ano e vai aprendendo isso aqui, né? Sim. O Marcos, que é o seu xará, ele está aqui falando o seguinte, né, sobre a quantidade de paróquias, né, que participam e que vêm de fora. Isso também é bem interessante, porque tem muitas cidades, inclusive de outros estados e tal, que vêm para poder acompanhar o Beracá. Muitas caravanas. Muitas caravanas. E esse ano, Hamilton, a gente já tem assim algo muito especial. Que é a comemoração do Jubileu de Ouro, já que você falou aí de anos, né? Que é os 50 anos da renovação carismática da Diocese de São José do Rio Preto, né? Então, a gente tem no cartaz ali, o símbolo do Jubileu, na camiseta, e vamos também, né, nessa grande festa que é o Beracá, comemorar aí os 50 anos, né, de Jubileu de Ouro da RCC da nossa Diocese. Aí. Aí. Isso. Que é o contrário, né? Então, sem dúvida, né? Todos os Beracás são especiais. Mas agora, essa 27ª edição, tem mais essa cerejinha aí do bolo, que é o Jubileu de Ouro. Ô, Marquinhos, deixa eu te perguntar um negócio. Você estava falando sobre a sua profissão, né? Para quem não sabe, você é fotógrafo de um time de futebol. Também. Do Mirassol, tá? Acompanha os jogos e tudo mais. Você falou que te despertou, né, esse seu dom da fotografia em relação ao Beracá. Como que foi isso, cara? Porque a gente percebe que realmente, assim, Deus faz as coisas, inclusive, eu trabalhava com outra coisa, fazendo outra coisa ali, não, você vai ser o fotógrafo, você vai registrar os momentos desse mundão aqui. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu vou te contar, foi assim... no ano seguinte, lá após a minha participação no Beracá, né, que eu conheci a comunicação que tinha, né, o pessoal falou assim, você não quer ajudar a gente tirar foto? A gente te empresta uma câmera, porque eu não tinha câmera, entendeu? Não tinha nem celular para tirar foto.
E aí eu falei, não, eu vou tentar, né? Vamos lá. Colocava no automático. Eles me emprestaram durante, acho que 4 anos, a mesma câmera. Olha aí. Chegou um dia que eles iam viajar e eles precisavam de dinheiro, né? E hoje são muito amigos nossos. Eu achei que ele falou assim, eu precisava da câmera pra tirar as fotos da viagem. Ele ia levar a câmera. E aí eu falei pra ele que eu queria comprar a câmera dele. Ele me vendeu a câmera pra ele usar o dinheiro também pra viajar. Olha aí, cara. O Thiago e a Luiana. Então, o Thiago e Luiana... Nossos padrinhos de casamento. Nossos padrinhos de casamento, né? E aí, foi aí que começou, sabe? E aí eu fui fazendo curso, fui me aperfeiçoando, até que eu consegui adquirir uma câmera. Mas demorou também, né? Mas foi dessa maneira que começou, sabe? E aí eu senti, né? Eu sentia que na hora que eu... até tava comentando ali com o pessoal na hora que a gente chegou, né? Que quando eu vou fazer as fotos, isso... tá, eu sinto isso, tá? Eu vou fazer a foto, eu não fico olhando, eu tenho que tirar foto daquilo ali, entendeu? Eu vou ver depois. Às vezes eu nem vejo depois que eu tirei na hora. Eu vou ver depois, assim, de uns dias, né? O resultado, que é impressionante. Então, tipo assim, é um dom que Deus me deu, que eu tenho que usar ele da melhor maneira possível, porque eu posso estragar também isso, né? Tem muita gente que não sabe usar o dom e estraga, né? Eu quero usar ele da melhor maneira possível, que é servindo a Deus e continuar fazendo o que eu gosto, né? Cara, mas que sensacional. Ó, eu tava contando a história aqui do Beracá, e um amigo meu entrou aqui, que ele tava presente, o Leandro Carvalho. Leandro Carvalho. Tá aqui, ó. Boa noite, meus irmãos, a paz. Boa noite, meu amigo Amil. Te amo, meu brother. Bora lá, meu irmão. Dia 30, tamo junto. Agora mais do que nunca que eu vou estar lá, viu? O Zé Reinaldo tá mandando aqui, que papo bom. A Ricela, que às vezes não entendemos o que nos acontece, mas procuramos bênção e às vezes nós somos a bênção na vida das pessoas. E o Leandro tá aqui, ó. Nesse dia eu tava lá. Eu, você e o João Paulo. Verdade. Verdade. O Leandrão, você tava lá. E o Leandro, se eu posso contar uma coisa bem particular do Leandro aqui, uma vez aconteceu meio que uma injustiça comigo. E eu fiquei muito triste, porque você não consegue sair daquilo ali. Tudo dava a crer que eu tinha feito uma coisa que eu não tinha feito. Eu tava muito triste, mas muito triste. E não que eu sou perfeito, bicho, cometi muitos erros na minha vida, pelo amor de Deus, né? Mas esse não foi eu. E eu queria fugir de onde eu tava. E na época, foi uma coisa muito, muito interessante que aconteceu, porque eu não conhecia ninguém e eu sabia que tava tendo um acampamento lá em Cachoeira Paulista, de carnaval. Eu que sou acostumado e tem 32 anos de rádio, já apresentei vários carnavais, né? Toquei como DJ em carnaval, alguma coisa assim. O que eu ia fazer na Canção Nova num carnaval? E não conhecia ninguém. E aí liguei para a pessoa responsável, a Maria. Na época liguei para ela, falei, Maria, tem vaga ainda? Ela falou assim, nossa, não tem. Eu tô esperando a resposta de uma pessoa e eu te falo, eu te dou um alô aqui e tal. Eu falei, tudo bem, então, qualquer coisa eu ligo mais tarde e vejo. E não ia, porque não tinha vaga, não tinha nada e tal, beleza. E sabe quando você vai fazer as coisas, mas você nem imagina como que você vai fazer? E eu não entendi o que era um acampamento, né? Eu não entendi o que era o negócio, o que ia acontecer. Mas tudo bem. E nesse dia e tal, quando foi de tarde, ela me ligou. Oi, Amil, tudo bem e tal? Você quer ainda ir? Né? Eu falei, não, eu não quero, eu preciso. Né? Ela falou assim, não, então, ó, é sua vaga e tal, custa tanto, né, pra poder pagar a viagem, né, porque vai o ônibus e tal. Sim. Vai sair de tal lugar, assim, assim, assim. E eu falei, tá bom, peguei o carro e vim aqui pra Rio Preto. E aonde eu ia deixar meu carro? Nem pensei nisso também, né? Aí eu falei, ó, vai sair em frente à igreja Santa Terezinha, deixa o meu carro lá, Deus vai proteger lá, 4 dias, passar rapidinho, se Deus quiser, ninguém vai roubar o carro. E, cara, eu não tinha imaginado o que era o acampamento. Nunca tinha passado por isso, mas eu queria um refúgio para poder ver o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo. E quando eu entro no ônibus, que eu não conhecia absolutamente ninguém, antes disso, a Maria pegou e falou assim, tá, você trouxe a sua barraca, suas coisas, tal, tal? Eu falei assim, não. Ela falou assim, mas como não? Eu falei assim, não tenho. Eu trouxe a minha mochila aqui com as minhas roupas e tal, não sei o quê, né? Uma grana para comprar as coisas lá e tal. Não, mas beleza, eu tenho uma aqui de sobra, eu te empresto. Falei, tá, beleza. E nem tô entendendo o que tá acontecendo. Aí eu falei pra ela, Maria, bom, aqui é a igreja, ninguém vai roubar o carro na igreja, né? Ela falou assim, não, pelo amor de Deus, deixa na minha casa. Ela mora ali do lado. Ela falou, deixa aqui na minha casa o carro e tal, tal. Eu falei, então tá aqui a chave. Aí o esposo dela colocou o carro lá dentro. E beleza. Eu entrei no ônibus sem conhecer ninguém. Falei, cara, eu quero ir pro fundão, que eu não conheço ninguém mesmo, vou ficar lá no fundão. Quando eu entro no ônibus, primeira pessoa que eu vejo é o Leandrinho.
Aí a primeira pessoa, a hora que eu vi o Leandrinho, parecia que o Leandrinho era um anjo, assim, sabe? Na minha vida, assim. Eu falei, cara, o Leandrinho tá aqui. A hora que ele me viu, tava ele e a esposa dele. Ele me viu assim e falou assim, ô, meu irmão, que legal que você tá aqui e tal. A única pessoa que eu conhecia, nem a esposa dele eu conhecia na época. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que você tá aqui, irmão, que eu não conheço ninguém. O que eu tô fazendo nesse busão aqui? Cara, foi uma das maiores experiências da minha vida. Pela primeira vez eu adormeci no Espírito Santo, né? Que era uma coisa que eu nem sabia o que era também. Uhum. E 4 dias, 4 noites. A gente tem uma coisa em comum aqui, o Leandrinho talvez vai lembrar, que é a Guaraná Mantiqueira, que só tem lá. A gente falou que ia trazer uns fardos para vender aqui em Rio Preto, né? Na época. E, cara, o Leandro foi o meu companheiro, a esposa dele, né? Tava lá junto. E eu fiquei sozinho, né? Eles, no caso, tinham uma barraca maior, casados, né? Então eles podiam ficar num outro espaço. Mas eu procurei, assim, os 4 dias, absorver tudo que eu podia. Tudo que eu podia. E aí, tem umas coisas que a galera não sabe, que o pessoal fala assim, não, ser católico é fácil, você pode fazer qualquer coisa de errado que não tem problema. Cara, na hora que você vai confessar lá na Canção Nova, eles te dão um papel assim, até o jeito que você pisca tá errado. Aí eu falava assim, rapaz, tá meio esquisito aqui, né? Aí você vê a responsabilidade, o que é ser um católico mesmo, né? Assim, com todo respeito a todas as religiões, mas na hora eu falava assim, cara, eu não sabia disso aqui tudo. Eu já tinha feito cursilho, tinha feito os treinos, mas eu não era um católico ativo, né? E, cara, que lá transformou a minha vida. O Leandrinho foi um cara que, pô, não tem nem palavras, né? Me acompanhou desde o início, a gente rachava a comida lá, fazia as coisas, e realmente foi essa transformação, né? Então, tudo começou em relação ao Beracá, as coisas que aconteceram com o João, e depois eu tive essa outra experiência, né? Passando num carnaval católico, né? E ali eu fiz as minhas orações, fiz os meus pedidos, e tudo começou a se encaixar. É impressionante, né? Na hora que eu cheguei na minha cidade, cheguei aqui em Rio Preto, peguei o carro, quando eu cheguei na minha cidade, parece que tudo tinha, assim, aquela coisa que tava, aquela nuvem triste, parece que foi abrindo, assim. Só que você chega querendo transformar todo mundo, né? É perigoso, assim, gente. Porque nem todo mundo tá preparado para saber o que você passou, né? Isso é muito particular. Sim. Então, eu sei que depois do Beracá, você vai querer, já no outro dia, já pegar a família inteira, o vizinho, o que tá fazendo aqui? Vamos lá pra igreja, vamos. Às vezes você vai receber uns não, mas acontece, né? É verdade. E é uma dessas histórias que acontece, que eu acho que deve acontecer direto. E o Leandrinho mandou aqui pra gente, eu fiquei muito feliz que você participou, viu? Um beijo no seu coração aí da sua família também. O pessoal tá falando aqui, a gente tava falando sobre a questão de coisas marcantes, né, que aconteceram em relação ao Beracá, e tem também a acessibilidade e inclusão, que é uma coisa também que a gente tem que falar aqui. Sim. Porque é um espaço que tem tudo isso também de cuidado, né? Tem. Vocês podem falar um pouquinho pra gente em relação a isso que é feito? Porque às vezes você tá aí na sua casa, mas será que eu vou lá? Vou conseguir ter acesso? Vou conseguir fazer? Tem acesso para todo mundo. Acesso. Tem sim. Então tá aqui, pode ir tranquilo, que não tem problema, Tranquilo. Tá bom? E inclusive, em relação às pessoas que vão estar lá, é claro que vai ter um monte de gente para te ajudar também, Sim, se precisar com de algum certeza. auxílio. O Hemocentro tá lá também, entendeu? Tem médicos, enfermeiros, tem Pastoral toda da essa parte aí da Saúde. Pastoral da Saúde. Show de bola. Deixa eu fazer a última parte dos patrocinadores aqui, agradecer o Rei do Pão de Queijo, a gente vai ter umas delícias do Rei do Pão de Queijo ali pra gente saborear. Entendeu? O André e a Maria gostam de um negócio de maracujá que vem direto e vocês vão poder provar hoje, que é sensacional. O Rei do Pão de Queijo junto com a gente, tá bom? 3 lojas em Rio Preto, tem na Badi, que todo mundo conhece, tem também ali no Plaza Capital, tá? Fica ali na Emílio Trevisan e tem também na General, tá bom? É delicioso, é rápido, é o Rei do Pão de Queijo. A rede de óticas Mercadão dos Óculos junto com a gente também. Para você que já passou pelo oftalmologista, tá com a sua receita, precisa de um lugar bacana para poder comprar os seus óculos, para poder ter a sua lente também, a Rede Mercadão tem tudo isso para você, tá? Vou falar aqui da 15 de novembro, da Voluntários, da Antônio de Godoy, Mufato Dama e do Plaza Avenida. Lá você pode adquirir os seus óculos, preço especial para você, parcelado, você vai encontrar também as melhores armações e é muito bacana, tá? Obrigado a toda a equipe também da Rede Mercadão dos Óculos. Agradecer a Barone Transportes, mais uma vez, a Barone, ela tá junto com a gente, essa logística que faz, você que precisa de uma transportadora para a logística da sua empresa, com qualidade, credibilidade e com seguro, a Barone tem tudo isso para você, tá bom? E o Rogério Simão, arte finalista, esse nosso grande parceiro também, junto com a gente aqui nas edições do No Ar. Pra gente ir para a última parte aqui, o que a gente não falou ainda que vocês gostariam de falar?
além de convidar todo mundo, mas... Da camiseta. Da camiseta. A camiseta é o seguinte, gente, a primeira leva já praticamente acabou, né? Todo mundo quis, realmente é uma camiseta muito bonita, esse logo ficou sensacional. Isso mesmo. Mas no dia do evento vai ter para você comprar, não é isso? Isso Sim. mesmo. Chega cedo. Pode ser que... Chega cedo. Eu vou dormir lá, porque para achar do meu tamanho tem que chegar mais cedo do que tudo, né? E esse ano a gente tem mais uma novidade além da camiseta. Qual que é a novidade? Que é o terço do Beracá. Aí sim, hein? Personalizado. Vai abrir um aqui para mostrar que também vai estar à venda no evento. Isso. Pode pegar aí para você ver. Olha que bacana, cara. Que bonito. Nossa, cara, que legal. Olha aí. E atrás ele tem o Vinde a Mim também. O tema. E esse aí é seu. Bacana. Presente de aniversário atrasado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. É o logo na frente e atrás o Vinde a Mim. Isso tá mesmo. Bom? Cara, que lindo, cara. Obrigado mesmo. Pois é. Essa é uma novidade também desse ano. Vai ter presente, dá pra vocês verem aqui. Ó, de um lado, tá bom? E do outro. Isso. Bacana. Então, camiseta, terço, enfim. Acho que a gente vai reforçar, né? Então, o que a gente tem no Beracá. Então, temos pregação, shows, Beracazinho, Beracá Story, toda a praça de alimentação. Temos o nosso brechó. Temos confissões, né? Você falou aí agora há pouco dos sacerdotes. Então, desde já, agradecer a todos os sacerdotes que nos apoiam, na pessoa do Padre Luciano, que é o nosso diretor espiritual, do Dom Vilar, né? Que é o nosso bispo. E todos os padres aí, os que estarão conosco na programação, os que estarão atendendo confissão, enfim. Teremos, o que mais que eu esqueci? Show, pregação, Beracazinho, praça de alimentação. Acho que muita coisa, né? Um dia recheado aí. A Fátima também tá mandando um beijo para vocês, falando que vai estar presente. Eu queria, nesse momento, então, que vocês passassem as redes sociais, né? Onde o pessoal pode encontrar as informações. A Aline já falou que a partir dessa semana, agora, no comecinho de semana, já vai estar passando toda a programação para vocês acompanharem. Mas se realmente você conseguir, né, pegar boa parte do seu dia, levar a família, lá vai ter praça de alimentação, você pode se alimentar lá. Tá cansado, dá uma descansadinha e fica ali, ou reveza, né? Vai um pouco de manhã, vai um pouco à tarde, vê o que você pode fazer. Mas para você realmente participar e tentar acompanhar o máximo possível de tudo que vai acontecer, porque cada coisa está sendo preparada com muito carinho e é muito importante a gente ressaltar que é tudo feito para Deus, né? E para que você possa receber isso, porque é o convite dele, vinde a mim. Então, você está sendo convidado aqui, convocado a estar participando desse grande vale de bênçãos. Fala aí sobre as redes sociais. Fala você aí sobre as redes sociais. @RCC Rio Preto, esse é o Instagram. Então é muito fácil, né, da gente conseguir localizar. E o Facebook é Renovação Carismática Católica da Diocese de São José do Rio Preto. Muito bem. Durante a semana, vocês também fazem os grupos de orações, né? Sim. Tem um grupo de oração. Onde que é o grupo de vocês? Santa Terezinha. Olha que legal, Santa Terezinha de São José do Rio Preto, porque tem um outro grupo, Santa Terezinha, que fica lá em Orindiúva, mas o nosso é ali na Santa Terezinha, na Boa Vista. E grupo de oração tem todos os dias, tá, amigo? Então, você que tá aí na sua casa, você que quer participar de um grupo de oração, entra lá nas redes sociais da RCC Rio Preto e pergunta que eles vão te falar onde que tem grupo de oração. O nosso acontece todas as terças-feiras, né? Após a Santa Missa. Isso mesmo. Que a Santa Missa se inicia às 19h30 e depois estamos por lá. Mas realmente temos aí espalhado na nossa diocese mais de 50 grupos de oração, né? Então, entra lá nas nossas redes sociais, vê o que é o mais próximo aí de você, né? E venha junto conosco somar nessa corrente de graça que é a renovação carismática. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns aí por vocês estarem à frente. Hoje nós teríamos aqui também o nosso querido Aparecido Santana, mas ele teve um outro compromisso, né? De última hora. Nem ele sabia que ia ter esse compromisso, mas acabou, infelizmente, não conseguindo aqui. Mas a gente vai tentar ver se a gente consegue marcar um outro dia para que ele possa estar pós-Beracá. Um pós-Beracá, né? Chamar também o Padre Luciano. Quem sabe já vem todo mundo aqui, a gente faz um negócio bem bacana. Acho que vai ser bem legal. Obrigado de coração, que Deus abençoe cada vez mais vocês, Amém. Tá? Como Amém. família, como servos de Deus, e eu tenho certeza que vai ser
sensacional, vai ser incrível. A gente vai estar lá presente também para poder acompanhar cada detalhe. E só tenho a agradecer mesmo, obrigado por ter aceitado. Eu sei também que o Marco tem a correria, porque viaja também às vezes com o time, alguma coisa nesse sentido, né? É um pouco difícil, mas a gente tem a Mas correria. acabou dando certo, ele falou assim, Hamilton, que dia que é mesmo? Deixa eu ver aqui. Aí ele fez um suspense, que eu falei, vai falar que não vai vir. Não, deu certo, tá tudo certo. Eu falei, oh, meu Deus do céu, né? Ele gosta de fazer suspense. Eu percebo isso. Ele demora muito pra poder mandar as coisas pra você no WhatsApp? Porque, rapaz... Olha, e esse assunto dá um outro podcast. Casais que demoram pra responder as coisas aqui no WhatsApp. Dá outro podcast. Ó, Mirassol sobe esse ano? Olha, a expectativa é grande. Sim. Esse é o objetivo. Né? Aí... Mas eu só tô com medo do Mirassol subir e o Corinthians cair. Que eu tô meio triste com isso aí. O Coringão meu tá complicado. Infelizmente perdeu hoje, né? Eu vi Sim, o resultado, perdeu hoje, mas na terça-feira vai pegar o Santos e vamos ver. Vixe, isso aí. Ó, obrigado pelo presente, tá? Mas presente, Deus na verdade, a Inovação gente que carismática agradece, né? O espaço, poder falar um pouquinho do evento, poder reforçar o nosso convite, né? Para todas as famílias que estejam lá presentes no dia 30. E eu queria só aproveitar o espaço Claro. rapidinho para agradecer você, mais uma vez, pela oportunidade, mas agradecer, mais uma vez, ao Aparecido pela confiança, né? Em nós depositada. Não vou citar nomes, porque vai que eu esqueço de alguém, são tantas pessoas, mas agradecer toda a comissão do Beracá que está com a gente ali, também todos, né, os responsáveis por equipes, todos os servos, né, equipes de serviço que estarão ali servindo no Beracá, independente do local, né, todos aqueles que estão somando ali com a gente de alguma forma. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada, desde já, que Deus abençoe e retribua tudo que vocês estão fazendo pelo evento. Amém. Ó, família Filmix, segunda-feira estamos de volta, segunda-feira Casal Maridon aqui, contar a história desse casal maravilhoso que tem essa hamburgueria tão incrível, nossos parceiros aqui também, tá? Obrigado a todo mundo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Na segunda, às 9 da noite, a gente tem um encontro marcado por aqui e a partir da próxima segunda, então dia 24, todas as segundas-feiras vai ter o No Ar para você trocar uma ideia com a gente, sempre com um convidado especial, uma coisa bem legal para que a gente possa estar passando para vocês. Que Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.